Uma das coisas mais interessantes que a gente como cristão pode experimentar é ouvir a voz de Jesus pessoalmente. Tem muitas pessoas que perguntam sempre para a gente, como é que é ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus é como ouvir a voz de uma pessoa. Para ouvir a voz de uma pessoa, você tem que conversar com ela e prestar atenção no que ela está dizendo, né? Não é isso? Não. E a gente faz isso quando? Quando a gente separa um tempo, abre a Bíblia, lê um trecho e pergunta, Senhor, fala comigo, tu queres falar comigo? Nesses momentos Ele vai conversando com a gente, vai mostrando, e o Espírito Santo que está em nós vai revelando esta palavra. Uma coisa que a gente sempre aprendeu a fazer foi separar esse tempo, né, de devocional. Ensinamos nossos filhos, eles fazem até hoje, né? A gente anota em caderno, apesar dos meios digitais eu uso caderno. Eu queria desafiar você a ouvir você mesmo a voz de Deus. Porque você pode ver muita mensagem, ver muito postzinho do Instagram, mas quando você ouve a voz dele, você mesmo, é incomparável. Amém? Você já teve essa experiência? Se não teve, está à sua disposição. Mas assim como que eu, por exemplo, para poder casar com a Marisa, tive que gastar um bom tempo conversando com ela. Porque se você é assim, os caras perguntavam, eu não consigo namorar, como é que você conversa com as meninas? Eu não sei conversar. Falei, vai ficar solteiro, filho. Mulher gosta de conversar. Pena que depois alguns param de conversar quando casam, não é verdade? Não. Mas não devia. O que eu quero dizer é o seguinte, precisa gastar tempo no relacionamento. Você gastou com seu namorado, com a sua namorada, gasta com Jesus. E você vai ouvir coisas poderosas, amém? Muito bom. Muito bom. Você ouviu alguma coisa de Jesus essa semana? Pessoalmente? Se você ouviu, compartilha com a pessoa do seu lado. Aí fala, eu ouvi uma coisa essa semana de Jesus. Eu ouvi alguma coisa que foi importante para mim, eu quero compartilhar. Faça isso agora, pode compartilhar com a pessoa. Eu ouvi uma coisa pessoalmente, quero falar com você. Isso, está autorizado a conversar, vamos ver. A gente ouve de Jesus sozinho, a gente ouve de Jesus quando a gente ouve um louvor. E nós também ouvimos quando nós estamos aqui na mensagem. Mas aqui é só uma vez por semana, não é? Você gostaria de ouvir a voz de Jesus hoje? Ele pode falar com você. Ele pode usar essa mensagem aqui, que é a mesma para todo mundo aqui, mas Ele pode falar com você especificamente. Esta que eu compartilhei com vocês, irmãos, foi a coisa mais importante que eu aprendi quando conheci a Jesus. Que Ele fala com você. Quando me falaram isso, eu falei assim, não, é. E eu comecei depois a compartilhar com todo mundo o que Jesus falava comigo. E tinha umas pessoas com os olhos assim, mas como assim você ouve a Deus? Eu falei, mas não é para isso que é para quê? É isso, a Bíblia toda é sobre isso. O Novo Testamento todo é sobre isso. É sobre a gente ter um relacionamento com Jesus, amém, irmãos? Então não tem sentido a gente ir numa igreja e frequentar um culto, se nós mesmos não estamos ouvindo dele. Porque o Espírito Santo, quando você crê em Jesus, você está aqui, você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo, então você pode conversar com ele. É só desejar. É só desejar. O que eu mais aprendi, o que mais transformou a minha vida, mas quantas vezes eu ouvi uma mensagem e não entendi o que significava? Mas quando lá estava conversando com Jesus, separei aquele tempo, então a gente pôde compreender. Então, eu subi aqui, não estava preparado para dizer isso, mas o Senhor falou comigo. O que foi mais importante? E me disseram que eu podia ouvir a voz de Deus. E eu falei, eu acredito. Eu tinha 18 anos, falei, eu acredito, é verdade. Comecei a ler a Bíblia, falei, está aqui, ó, todo mundo está ouvindo, a voz dele é para mim, eu quero ouvir.
Eu quero dar uma boa notícia para você. Você pode ouvir a voz de Deus, amém, irmãos? Não só através de uma mensagem, ou de alguém que já ouviu, mas você pode ouvir diretamente. Se você não esquecer isso hoje, você ganhou o resto da sua vida até a eternidade, amém? Que isso é o mais importante. Porque para você ser uma testemunha de Jesus, você precisa ter ouvido direto dele alguma coisa, amém? Ele falou comigo. Lembra uma vez que uma pessoa que tinha uns 30 anos de cristão falou: como assim você ouve assim de Deus? Ele ficou com uma raiva de mim, nunca mais voltou na igreja. Porque não podia, você está entendendo? Não? Não podia eu estar ouvindo a voz de Deus e ele que está tanto tempo, a gente não ter ouvido. É tão triste isso, amém, irmãos? Né? Mas o Senhor está tentando se comunicar conosco o tempo todo. E hoje o Espírito Santo vai tentar falar com você aí, se você prestar atenção. E amanhã de manhã, quando você acordar, ele vai estar tentando falar com você o tempo todo. Na hora que você parar para ouvir e dizer: Senhor, fala. Fala, Pai, teu filho está ouvindo. Você vai se surpreender. Amém? Muito bom. Agora que acabou a primeira mensagem, vamos à segunda. Estamos falando sobre os atos da igreja de Jesus, do Espírito Santo, baseado em Atos dos Apóstolos, ali nas cartas do apóstolo Paulo. Nós lemos nesse mês Atos dos Apóstolos. Se você não leu, continue lendo, tá? E hoje eu quero falar sobre ver o propósito real, sobre enxergar mais além. Você quer enxergar mais além? Quando fala propósito, o que vem na sua mente? Essa é a palavra que incomoda. Às vezes é uma situação que a gente fala: quero pensar depois. Para a gente entender um pouco de ver mais além e propósito, vamos fazer uma comparação bem simples aqui. Tem alguém aqui que viu, pegou, ou até usou, quem sabe, os primeiros celulares que o pessoal fez? O pessoal, hein? Alguém usou aqueles tijolos da Motorola? Pesava quase 1 quilo, é verdade, né? Aquilo lá, se você jogasse numa pessoa, matava aquele negócio, né? A bateria durava 30 minutos. Aí você queria a bateria de um dia todo, você tinha que... A bateria, é mais ou menos desse, a bateria e o celular, né? Assim, não é? Então, quem usou sabe a dificuldade, né? E o negócio esquentava, né? Não esquentava? Meu Deus, como aquilo esquentava. Você ficava numa ligação do telefone, daqui a pouco a orelha estava vermelha. Tanto que esquentava. E depois veio o SMS, lembra? Comunicar por mensagem. Eu lembro, porque eu tinha uma filha menor, que quando ela descobriu o sistema de mensagens, né? Eu gastei a maior fortuna num único mês. Tipo assim, eu acho que a conta de telefone era 100, alguma coisa. Eu gastei 500 só de mensagem da Milena, que está aqui arrependida, inclusive. Mas é interessante. Aí tinha que ter todo um sistema, né? Então, agora imagina, né? Aqui, ó. Tararam, 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 tararam. Não, tinha mais velho ainda. Tinha. E quem usou aqueles de antena, lembra? Você tinha que esticar. Outro dia eu estava assistindo um filme, aí o cara pegou e esticou a antena. Eu falei: gente, esse filme é muito velho, o cara está esticando a antena do telefone. Agora todo mundo tem um smartphone aí, né? Não pega, deixa guardado. Jesus mandou deixar as redes e seguiram, não é verdade? Agora imagina se você usasse o smartphone só para fazer ligação de escada e mandar SMS. Imagina que você pegasse o seu aparelho aí e só usasse ele para digitar o número da pessoa e falar com ela aqui. Ninguém nem imagina um negócio desse, não é verdade, né? Hoje no smartphone você assiste vídeo, você aperta um botão, faz uma videoconferência com 10 pessoas, você fala com alguém que está do outro lado do mundo. Entendeu? Uma vez falei com o nosso missionário na Índia, é só clicar aqui, ele atendeu lá e a gente conversa. É assim, não tem problema. É um negócio assim, tão simples. E agora tem IA, você aperta o botãozinho e pergunta, ela responde em áudio ainda.
Cuidado, viu, pais? Outro dia vi um irmão, e a filha estava lá, que estava dizendo, não, ela está conversando com ele aí, com ele quem? O chat GPT, ou seja que for. Tem outras IAs de conversa, muito perigosas, por sinal. Falei, cara, não deixa a sua filha de 5, 6 anos conversar com uma IA o tempo todo. As IAs estão programadas para responder conforme aquilo que você quer. Sabia disso? É. Muito cuidado com isso. Então, irmãos, hoje é inimaginável, né? É a mesma coisa você comparar hoje um cristão que tem o Espírito Santo com uma pessoa meramente religiosa que conhece a Deus de ouvir falar. É a mesma coisa. Você é um smartphone ou você é um tijolão daqueles antigos? Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós temos que enxergar, imagina se, quantas vezes, outro dia eu estava lendo um negócio lá, um videozinho, o cara falou, você sabia que o seu celular faz isso, isso, isso? Eu falei, não. E olha que eu sou fução, né? Tem um monte de coisa que a gente não sabe. Sabe, nós temos o Espírito Santo. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe, que Deus quer nos revelar, amém, irmãos? Invoca-me e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e tremendas que você ainda não sabe. Mas a gente não invoca. A gente tem o poder do Espírito Santo. Gente, que conexão que tinha isso aqui? Conexão nenhuma, 1G. Agora vai sair o 6G aí. Entendeu? O 5G já dá uma conexão altíssima. O 6, as máquinas vão conversar, vão ser autônomas. Nós temos uma conexão direta com Deus Pai. Nós temos a capacidade de abrir a Bíblia e ler o Espírito Santo e falar, é isso para você. E a gente não abre essa Bíblia, a gente não liga esse poder. A gente tem um negócio poderoso aqui dentro e nós vivemos uma vida muito assim. Não, imagina, está dando para entender ou não, irmãos? Então a gente vive, por exemplo, uma vida sempre preocupada, sempre ansiosa. Aí eu perdi um cliente. Aí eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Aí a coisa vai dar errado. É sério? É sério que é tudo assim tão ruim? A gente vê tudo do lado negativo. Quer dizer, então, que Deus está interessado toda hora em puxar o seu tapete para ver como é que você se vira? Ou Ele é um pai amoroso que quer ver a prosperidade dos seus filhos? Porque a maior parte das preocupações das pessoas é com dinheiro, né? Se vai dar, se não vai dar. Aí, o pessoal quer que Deus manda dinheiro instantaneamente. Eu falei, vai te dar sabedoria para administrar o que você tem para multiplicar. Deus está no processo, Ele não está só no milagre. A gente só vê Deus no milagre, mas Deus está no processo, nos guiando, amém, irmãos? A gente chegar num lugar muito melhor. Então, o que é que Deus, Pai e Jesus desejavam desde o princípio? Qual foi a ideia de Deus? A ideia de Deus foi essa, chamar um povo para si, o povo de Israel. Deus falou o seguinte, esse mundo está perdido, como é que eles vão me conhecer? Eu vou chamar um povo para mim. Esse povo vai ser um modelo. E aí os demais povos, que não são judeus, israelitas, vão ver o meu amor, a minha bondade, a minha fidelidade. Eles vão ver que eu faço tudo pelos meus filhos. E todas as outras nações vão chegar para esse povo e dizer, nós queremos conhecer o seu Deus. Amém, irmãos? Esse é o propósito. Israel falha nesse propósito. Mas hoje nós somos a igreja. E qual é o propósito de Deus? É que as pessoas cheguem para nós e falem, eu quero ter essa vida aí que você tem. Eu quero conhecer o seu Deus. Mas o que a igreja fala? Não, o mundo vai entrar na igreja. Tem os ímpios, vamos nos preservar. Está fazendo que nem o povo de Israel. Nós somos os chamados. Nós somos os especiais. Vocês são os... No último tempo da minha vida eu vi isso aqui. O mundo vai entrar na igreja. Os ímpios, não sei o quê. Para, que coisa ridícula, gente. A igreja é a organização ou o organismo mais poderoso porque tem a presença de Jesus, amém? Ninguém pode destruir a igreja. Nós cantamos aqui, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Se eu tenho medo que o mundo entre na igreja, é porque não tenho convicção absolutamente nenhuma de quem eu sou, de quem é Deus.
Amém, irmãos? Ai, nossos jovens não podem. Eu já vi gente que não queria mandar filho para a faculdade, porque ele vai se perder. Eu falei, rapaz, então o que você educou seu filho para quê? Não vou mandar lá, porque aí eles podem se corromper. Quer dizer, o que você ensinou a vida inteira na sua casa, o que é? É uma folhinha de... O que é? É uma casinha do papel? É uma mentira? Você está entendendo aí, irmãos? Amém? Gustavo estivesse aqui, ele está no encontro, ele poderia dizer, ele era o único cristão numa sala lá da faculdade, batalhando com as pessoas. Mas hoje nós temos muitos crentes, mas eles não têm convicção. Eles chegam lá e as pessoas confrontam, eles não sabem como responder. Porque tudo que eles conhecem é uma religião, algumas regras que ele falou que tinha que obedecer. Que se ele obedecesse aquelas regras direitinho, Deus tinha que abençoá-lo. Qual o botão que eu aperto para eu ser um crente feliz? Vocês estão aí, irmãos? Religião não serve para nada. Mas quando você conhece o verdadeiro, o que é real, se mesmo na hora você não souber, o Espírito Santo está aqui e vai dizer, porque não se preocupe com o que vocês vão responder diante dos outros, porque o Espírito Santo de Deus que está em você, vai dar as palavras para você falar naquela mesma hora. Amém, irmãos? É o que a Bíblia diz, temos que crer. Então Jesus fala para os seus discípulos, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Eu vou receber um poder. Vocês dizem, não tem. Porque eu estou aqui. Quando eu subir para os céus, eu vou enviar. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunha é alguém que viu, ouviu e conhece do assunto. É ou não é? Você só pode chamar alguém para testemunhar no tribunal se a pessoa realmente viu, ouviu, tem conhecimento do fato. Vocês vão ser minhas testemunhas em toda parte. Jerusalém, onde os judeus se concentravam, na Judéia, na região onde estavam ali mais próximo, Samaria, onde viviam um pessoal que os judeus não gostavam muito, e os lugares mais distantes da terra, que eram os gentios. Jesus fala, é para isso. É para todos. Deus tem essa ideia que é para todos. De todas as classes sociais, de todos os povos, de todas as raças. Ele tem essa ideia. Vocês estão aí, não? Olha as profecias sobre Jesus. Aqui está Isaías 42:1. Aqui está o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém, nele meu espírito lhe trará justiça às nações. A palavra hebraica, goim, que significa povos gentios. O projeto original é trazer justiça para todos. Eu, Senhor, chamei você em retidão, segurei firmemente sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo, uma luz para os gentios. Está clara a intenção de Deus, eu quero que todos sejam abençoados. O que tem a ver isso? O que tem a ver essa profecia com a gente hoje? Tem a ver tudo. Tudo, tem a ver tudo. Deus está dizendo, quando vier o Messias, vai mudar esse negócio. Vocês estão entendendo? Vocês são meu povo, para vocês serem um modelo, para aquelas pessoas virem e falar, nós queremos ser como vocês. Ele diz, é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que guardei. O povo de Israel. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. São promessas a Jesus, o Messias, e a igreja. E a igreja que somos nós. Então a mentalidade judaica dominante é o quê? Israel é o povo escolhido de Deus e todas as outras nações são inimigas. A mentalidade da igreja religiosa de hoje é, nós somos os escolhidos, Deus está conosco, e aqueles não são. Você tem que provar que você merece estar aqui. Estão aí, irmãos? Amém? A mentalidade de Deus é, Israel é meu povo escolhido, para levar a minha mensagem, abençoar todas as nações da terra, a fim de que sejam também meu povo. Imagina se nós aqui estamos tão felizes com a nossa igreja. Deus está nos abençoando tanto. Você está feliz com o seu trabalho. Você está feliz com a sua família. Você está feliz com a sua célula. Ai, que bom. Então, Deus é bom. E se der alguma coisa errada, Deus deixa de ser bom? Bom. E se não saiu como você quer, Deus deixa de ser bom?
Aí você está aqui, Deus é bom, e você está tão feliz, tão quentinho. Aí você tem aquela sua célula legalzinha. Ai, somos todos amigos aqui, que maravilha. Aí está tão bom aqui, a gente não quer nem que venha mais gente, porque senão sabe, vai atrapalhar a nossa comunhão. Um grande grupo de amigos, gostoso. A gente faz churrasco, a gente come, nossa, é uma alegria. Não tem alguma coisa errada com essa afirmação? Não é para mim, isso é coisa para você, querido. Eu sou um cristão, eu ainda estou começando, estou colocando a minha vida em ordem. Quando eu colocar a minha vida em ordem, eu casar, eu tiver muito dinheiro, eu for rico, viajar para todos os países, comprar um barco, morar nos Estados Unidos, então eu vou estar pronto para servir a Jesus. Olha que interessante, essa aqui é a linha do tempo dos apóstolos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, quando você lê Atos dos Apóstolos, você pode ter uma ideia de que tudo aquilo aconteceu assim, meio uma coisa atrás da outra, mas não é bem assim. Dia de Pentecostes aconteceu no ano 30, mais ou menos. Estevão é assassinado, apedrejado, porque ele se opõe lá aos líderes judeus. Aconteceu no ano 33, 3 anos após o Pentecostes. Saulo se converte 4 anos após o Pentecostes. E aí, Paulo em Jerusalém com Barnabé, após viver em Damasco na Arábia. Paulo fica ali 3 anos na Arábia, em Damasco. E quando ele vai presta atenção, quando Paulo vai para Jerusalém, ele fica 2 semanas. Ele fica 2 semanas, porque tem uns caras lá, uns judeus tradicionais, eles querem matar Paulo. E os caras falam, esse Paulo aqui prega muito bem o Evangelho, esse Paulo aqui argumenta muito sobre a graça de Deus, mas ele é um incômodo, manda ele para Tarso, ele fica 7 anos lá. Manda Paulo para Tarso. E Pedro vai visitar a casa de Cornélio em Atos 10, 9 anos após Pentecostes. Quando Pedro visita a casa de Cornélio, é que a igreja, a liderança da igreja de Jerusalém, aceita a ideia de que os gentios também fazem parte da igreja. 10 anos! Durante 10 anos, o evangelho é pregado só aos judeus. O povo escolhido de Deus. E os gentios estão tateando. Aí Deus manda um anjo aparecer para Cornélio, que é um militar, um cara da corte, do regimento italiano. O cara, ele aparece para ele falar, você está buscando a Deus. E o anjo manda ele chamar Pedro. Porque anjos não pregam o evangelho. Quem prega o evangelho são seres humanos. Amém, irmãos? Um anjo tem que chamar um ser humano para pregar o evangelho para outro ser humano. Um anjo não prega o evangelho. Ele pode guiar você a alguém. Pedro, o líder, não consegue enxergar os gentios como participantes do evangelho. Gente, é Pedro, amém? Estou falando de Pedro, hein? Andou com Jesus. Deus tem que levar Pedro a uma experiência sobrenatural para que ele possa compreender a vontade dele. Pedro não consegue enxergar mais além. Pedro precisa ter uma mente renovada. Gente, mas Pedro tem o Espírito Santo. Pedro está ganhando muitas pessoas para Jesus com a turma em Jerusalém. Pedro, a sombra dele cura as pessoas. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Mas o Pedro não consegue enxergar que o evangelho é para também os que não são judeus. Ele não enxerga fora da caixa. A experiência religiosa dele bloqueia. Aí o Espírito Santo vai fazer uma coisa com Pedro. Vai fazer o Pedro compreender de uma vez por todas de que Jesus veio para todos. O Espírito Santo vai dizer para Pedro, dizendo, eu não vim estabelecer uma religião. Eu vim estabelecer um reino. Amém, irmãos? E eu vim estabelecer um reino. É um reino de Deus, não é a religião de Deus. É um reino. E esse reino começa no coração, esse reino é para todos. Então, o que vai acontecer? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, vou contar a história rapidamente. Pedro estava então numa certa... o que é interessante, depois que Paulo visita Pedro,
Parece que Paulo deu uma chuchada no Pedro. Eu falei, cara, você vai ficar aqui em Jerusalém? Mano, não é para a Judéia, Samaria, os confins da terra? Aí o Pedro começou a andar, né? Então ele vai para Lida, ele cura Enéas, ressuscita Enéas, e Pedro começa também a sair por ali e tal. Pedro está em Jope, uma cidade perto da praia, na casa de Simão. Ele sobe ao terraço para orar, cerca de meio-dia, e ele estava com fome. Enquanto a refeição é preparada, Pedro tem um êxtase, uma visão. Ele viu o céu aberto e algo semelhante a um lençol ser baixado por 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então Pedro está com fome, certo ou não? Nada é melhor que um churrasco, não é verdade? Não. Para matar a fome. Só que vem ali todos os animais, só que Pedro é judeu e a lei proíbe ele comer certos tipos de animais, de carne. Pedro, levanta, mate e come. Faz churrasquinho aí, Pedro. De modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente, não chame de impuro que Deus purificou. Não chame de impuro que Deus purificou. Não chame de impuro que Deus purificou. Você tem uma percepção errada. Você está vendo impureza onde não existe. Você não está enxergando como eu estou vendo. Pedro! Aconteceu 3 vezes isto. E o lençol subiu aos céus. Aí Pedro não entende absolutamente nada. Pedro ficou perplexo pensando, o que significa essa visão? E nesse mesmo instante, os homens que Cornélio tinha enviado, porque o Cornélio recebeu esse anjo e falou, vai buscar Pedro, e Cornélio mandou um soldado e 2 pessoas lá. Então, eles se aproximaram do portão e perguntaram, aqui está o Simão, Pedro? Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse, aí o Espírito dá uma ordem para ele. Sabe o que eu acho interessante? Porque o Espírito Santo não falou, ô Pedro, rapaz, você não está pregando o evangelho para os gentios, ô meu. Ele não fala isso. Mas ele fala, chegaram 2 homens aí. 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vai encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, eu os enviei. E Pedro obedece. Pedro desceu, sou eu que vocês procuram. Cornélio, oficial romano, enviou, é um homem devoto, temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Tem que falar, porque ele é judeu. É um cara referenciado pelo... É tudo assim, você está entendendo como é que é? Um santo anjo instruiu a chamar a casa dele. E aí o que acontece? Que Pedro vai. Pedro vai. E quando Pedro chega a casa, o Cornélio vai ao seu encontro e quer se prostrar para adorar. E Pedro levanta e fala, fique de pé. Sou apenas um homem como você. Graças a Deus. Mas se fosse hoje, o pessoal falaria, legal, eu tenho milhões de seguidores. Eu te abençoo, meu filho. Mas Pedro não, Pedro tem Espírito Santo. Fala, não, levanta aí. Somos todos homens. Somos todos pessoas. Nós somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Amém, irmãos? Somos todos homens. Os 2 conversaram e entraram na casa. Pedro então diz, você imagina que depois do anjo aparecer, depois de todo esse esforço, o Pedro vai dizer, vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre no lar gentil. Já dá uma... Vocês estão aí, irmãos? Ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Graças a Deus. Ele viajou 2 dias lá de Jope para chegar em Cesareia. Ele veio pensando. Deus está falando, estou te falando de comida, rapaz. Estou te falando que Jesus agora salva todas as pessoas. Não existe mais necessidade da lei judaica. Por isso vim assim que fui chamado. Por que vocês mandaram me buscar? E aí, o Cornélio fala do anjo e tudo mais. E Pedro vai pregar o evangelho. Mas Pedro começa assim, esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Ele começa dizendo, essa mensagem é para nós, tá? Vocês estão acompanhando aí, irmãos? Nós estamos enxergando a nossa própria cegueira, que não é de Pedro, não. Que achamos que Deus faz algumas coisas só para pessoas especiais. Mas aqui nós não somos desse tipo, que Deus tenha misericórdia. Mas a religião é terrível. Tem pessoas aí que você chega assim, não, espera um pouquinho só.
Se você não fizer isso aqui, você não pode participar dessa religião aqui, não. Você não pode... Primeiro, você tem que provar que você merece. Gente, vocês percebem como que Pedro, na boa intenção, afastava muitas pessoas e não estava cumprindo o propósito? Qual é o propósito? Todas as nações da terra. E façam discípulos de todas as nações. Pedro ouviu isso da boca de Jesus. Passou 10 anos e eles não estavam fazendo isso. Estavam fazendo o que era bom para eles. Para o povo deles, para o grupinho deles. Então, presta atenção, por que eu estou falando isso? Isto aqui, presta atenção, é uma chave. Depois desse episódio, vai haver uma virada no livro de Atos, que vai mudar tudo definitivamente. Então, por isso que é bom você ler o livro de Atos. E aí ele vai pregar o evangelho. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabe também que Deus ungiu Jesus em Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E Jesus foi por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judeia, em Jerusalém, onde o mataram pendurando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e no terceiro dia, e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus, que de antemão para sermos suas testemunhas, correto? Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte. E testemunhar que Deus o designou o juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá o perdão dos seus pecados por meio do seu nome. Quando ele falou o perdão dos pecados por meio do seu nome, o Espírito Santo desceu sobre toda a casa de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Na hora que ele falou, chegou no ponto, ele perdoa os pecados de todos, ele salva todos, é para todos. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados. Como assim? Mas eles não são judeus. Eles não são do nosso meio. Eles não são da nossa classe social. Eles não pensam como nós. Eles não são da nossa mesma cidade, eles não são como nós. Eles usam essas roupas diferentes. Teve uma época que usar tatuagem era pecado mortal. Karina, você estava excluída, entendeu? Ainda você veio aqui com o braço mostrando a tatuagem. Você traga a manga comprida da próxima vez, tá? 2 camisas. É pecado fazer tatuagem? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Por que você quer fazer a tatuagem? É pecado comer isso? Por que você quer fazer isso? Deus está olhando a motivação do coração. Amém, irmãos? Pode ser pecado. Pode não ser. Você quer por quê? Pai, posso fazer uma tatuagem? Falei, pode, filho, mas por que você quer fazer? Porque todo mundo faz? Porque você quer pertencer ao mesmo grupo? Você precisa de aprovação daquele grupo? Pergunta para o Espírito Santo. Se ele falar que você pode fazer, faça. Foi o que eu falei para os meus filhos. Eles tiveram que tomar a decisão deles. Amém, irmãos? Ninguém tatuou um dragão, nem uma serpente, né? Graças a Deus. Tudo está no coração, amém, irmãos? Tudo está aqui, na motivação do coração. A motivação do coração. Posso dar o seu testemunho rápido aí, Karina? Cadê a Karina? Karina um dia falou, vou fazer uma tatuagem, o que você acha? Eu falei isso para você, né? Sabe o que é? Eu tenho uma outra aqui, mas ela me lembra algo que eu não sou mais. E eu vou fazer outra coisa. Aí tatuou um Jesus Cristo, alguma coisa lá em cima. Tá bom. Amém? Falei, que bom que você fez isso. Eu marquei a minha vida com algo, mas hoje a minha vida não é mais aquilo. Não é? Como eu não consigo tirar, eu vou marcar de maneira diferente. Foi o que ela escolheu fazer. Amém? Eu respeito.
Porque nós temos que considerar o Espírito Santo na vida de cada pessoa. Amém, irmãos? Então aqui, eles ficaram admirados. Que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios. Porque eles ouviram, falei em outras línguas e louvaram a Deus. E aí o que acontece? O Pedro vai dizer, pode alguém se opor? A gente não batiza gentio. Pode alguém se opor? Que eles sejam batizados agora que como nós também receberam o Espírito Santo. Então Pedro ordenou que fossem batizados em Jesus Cristo. Quem foi batizado deve ter sido esses irmãos judeus que batizou daquela turma lá que tinha muita gente. E depois Pedro ficou com eles alguns dias. Pedro comeu com eles. Quando Pedro comeu com eles, mas quando Pedro voltou para Jerusalém, os caras, e aí? E aí, que esse negócio é se você é na casa dos gentios? Peitaram Pedro, se você leu lá. E Pedro vai contar essa história e o pessoal fala, parece que Deus escolheu os gentios também. Está na Bíblia, gente, há muito tempo. Demorou 10 anos para o pessoal cair a ficha. 10 anos. E depois disso tudo mudou? Não. Eles aceitaram os gentios e ficaram na deles. Vamos continuar a linha do tempo? No ano 44, 14 anos após o Pentecostes, 5 anos após casa de Cornélio, Paulo vai de Tarso para Antioquia, que o Barnabé chamou ele. E lá em Antioquia começaram a ensinar todo mundo, e aí começou a pregar para os gentios. Aí que foi sim, pregando para os gentios mesmo. Só que ainda demorou 10 anos. Paulo então fica em Éfeso 3 anos na escola de Tirano. E toda a Ásia Menor ouve o Evangelho, especialmente os gentios, porque Paulo fica quase 3 anos em Éfeso, então lá no ano 57, 24 a 27 anos depois do Pentecostes, é que então o Evangelho está chegando aos não-judeus, amém, irmãos? Porque este Paulo, um especialista na lei, o cara que conhece de memória os Salmos, a Torá e os profetas, que tem pergaminhos pessoais, ele vai e ensina que Jesus é o Cristo. E ele vai escrever nas cartas que lemos hoje. E ele confronta dizendo, não é necessário mais obedecer regras da lei. Cristo nos livrou de tudo isso. Nós temos o Espírito Santo. Nós não somos mais aquele telefone tijolão. Nós somos um baita smartphone super poderoso. E muito melhor do que uma IA. Nós temos o Espírito Santo que sabe todas as coisas dentro de nós, nos guiando o tempo todo, amém? E nós temos tanta ousadia que se impor as mãos pelos enfermos, eles serão curados. Você fala a palavra, as pessoas se quebrantam, porque Deus está interessado, amém, irmãos? Em salvar todos, em curar todos, libertar todos. Só que precisa de pessoas, precisa da gente. Não precisa de um púlpito, não precisa de uma plataforma, precisa de uma casa. Precisa de uma casa aberta, com uma pessoa lá disposta a receber. Cada casa é uma igreja, cada membro é um ministro. Então demorou todo esse tempo. Então Paulo, em obediência, vai para Jerusalém, em Atos 21. No ano 57, quando Paulo chega em Jerusalém, ele é preso pelos judeus radicais que falou, você está causando um problema. Paulo é preso. Deixa eu ver se eu botei o texto aqui. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco ao encontro com Tiago. E todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram, você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Olha aí. Eu falei, Jesus, eu não tinha prestado atenção nesse texto. Agora que eu li de novo. Eles receberam a graça de Jesus, mas eles estão seguindo a lei de Moisés. Estão misturando a lei e a graça. Estão misturando, estão querendo uma nova religião. Tem Jesus, mas também você tem que seguir certas regras aqui. E desse grupo de Jerusalém sai um pessoal que vai para outros lugares dizendo, não basta a graça, você tem que se circuncidar, você tem que guardar a lei de Moisés. E não tem que guardar a lei de Moisés. A antiga aliança acabou. Mas eles querem impor isso aos outros povos. Não oferecem a graça. Oferecem uma religião. Uma sequência de regras que se você não obedecer, você não é digno, você não pode. E até hoje isso existe em muitas centenas de milhares de religiões, excludentes, separando, dividindo.
O mundo todo está xenófobo, gente. Você quer xenofobia? É você odiar uma outra raça, você odiar um outro povo, por medo, por não seguir os seus padrões. Então o mundo inteiro está expulsando os imigrantes, está deportando, está protegendo. E Jesus está falando todas as nações. Mas a igreja faz isso também, ela exclui. Você não serve. Não, eu só quero conviver com pessoas que são iguais a mim. Teve uma época, não é? Estou vendo uns irmãos de boné aqui. Essa igreja é boazinha, não é verdade? Não. Tem gente que não podia entrar de boné. É desrespeitoso. Pode ficar de boné, está tudo certo. Eu não uso porque na minha cabeça é difícil encontrar. Não ria, Ana já. Você já riu antes. Você riu antes da piada, né? Não foi legal. Difícil encontrar para o tamanho da minha cabeça. Então, irmãos, eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Queremos que você faça o seguinte, vamos manter as aparências aqui, Paulo. Vai lá, faz um voto, paga no templo, faz a cerimônia de purificação, paga despesa, raspe a cabeça, para todo mundo saber que o amor é falso, que você cumpre a lei judaica. E Paulo cumpria a lei judaica quando estava com os judeus. Mas com os gentios, Paulo vivia com os gentios, amém? Ele estava contigo comendo na mesa dos gentios, Paulo faz tudo isso, não adianta. Prendem Paulo. Vão prender Paulo. E o que acontece? Eles vão matar Paulo. Os romanos intervêm para Paulo não morrer. E o guarda romano falou, você não é um egípcio que levantou aí uns 4.000 homens? Eu falei, não, eu sou judeu aqui. Aí o romano falou, você é cidadão romano. E nisso Paulo vai para Cesareia, fica preso 2 anos lá, que ninguém consegue julgar ele porque ele não tem acusação. Depois ele fica mais preso em Roma mais 2 anos. E lá ele tem a casa dele, ele prega abertamente, preso, mas ele está pregando, escrevendo carta. Depois ele é libertado da primeira prisão romana, viaja mais um pouco, e no fim, ele é martirizado junto com outros apóstolos, porque Nero, né, começa a perseguir os cristãos. Né? Nero acusa os cristãos de botar um incêndio em Roma, começa a perseguir os cristãos. Nero começa a mandar os cristãos amarrar eles em varas, encher de betume e queimar eles como tochas no meio dos banquetes que eles fazem. E depois disso que vai acontecer uma guerra entre judeus e romanos, e aí mais de 1 milhão de judeus morrem. Jerusalém é destruída, o templo é colocado abaixo e totalmente destruído no ano 70 depois de Cristo. Cai Jerusalém. E aquela igreja daqueles judeus que estava em Jerusalém. Irmãos, esses judeus que mandaram prender Paulo, não eram judeus crentes, tá? Eram os outros judeus, não crentes. Mas onde estavam os judeus crentes? Então, terminando aqui, depois que eu dei todo esse contexto histórico, a igreja de Jerusalém é uma mistura de lei com a graça. Eles creem em Jesus, mas continuam na velha aliança. Paulo tem que provar que não prega contra a lei, contra os judeus. E quando Paulo diz dos romanos, os caras falam, cara, não entendemos nada que você está falando, isso é o problema de vocês lá. Quando Paulo chega em Roma, não tem acusação nenhuma, não chega nada lá. E Paulo em Roma, então, estabelece uma outra base missionária. A religião não aceita a graça de Jesus como suficiente. A religião se baseia no esforço do homem para ser bom aos seus próprios olhos e ganhar o direito de ser abençoado por Deus. Deus tem que me abençoar porque eu faço tudo certo. A religião mata os que discordam das suas crenças. Tem muita gente morrendo no mundo por causa de religião. Mata. Eu não aceito diferente. Tem muito cristão que se acha melhor que os outros e está matando os outros, condenando. Mas você não fez isso, mas você é aquilo. Não estamos aqui para julgar ninguém, irmãos, amém? Estamos aqui para amar pessoas e fazer discípulos. Vocês estão entendendo a crise aqui? O que é que diz isso para nós hoje em dia? O que é que diz? A gente está confortável. Se eu estou bem, está tudo bem, mas e o resto do mundo que está se perdendo? A gente não devia estar tão confortável, sabe, gente? A gente não devia estar tão confortável. Se a minha vida está bem, se Jesus me abençoou, eu tenho minha casa, tenho meu carro, está me prosperando.
Embora tenhamos o Espírito Santo em nós, é preciso enxergar além de nós mesmos. Deus, todo mundo tem um smartphone aí, né? Imagina que o seu filho quer um celular, e você entrega um negócio para ele de tecla, que só faz chamada para número, nem SMS tem. O que o seu filho vai dizer? Ao seu filho aí, do seu lado, Val, te olhando aí. Ô pai, desculpa aí, hein? O Senhor nos deu uma capacidade sobrenatural, nos deu o seu Espírito Santo. O que nós estamos fazendo com isso, gente? Quando eu foco apenas em mim mesmo, em ter minhas necessidades atendidas, deixa eu dizer, Deus atende necessidade? Atende. Quando eu penso em ter um Jesus só para mim, que me dê uma vida mais confortável neste mundo. Deus quer nos dar boas coisas? Quer, está escrito na Bíblia. Mas a gente não foi criado para isso, gente. A gente não foi criado para ter conforto, para ter boas coisas, para tudo dar certo, para a vida ficar redonda. Para no final, eu morrer rico, feliz e ir para a vida eterna. Sem recompensa nenhuma. Quando eu foco apenas em mim mesmo, em ter minhas necessidades atendidas, ter um Jesus só para mim, que me dê uma vida confortável nesse mundo, eu perco de vista o propósito de Deus para a minha vida. É uma vida sem propósito. Vai chegar lá e falou, cara, eu te dei o melhor smartphone do mundo. E você usou ele para fazer umas ligações, de vez em quando, para mim. Você não apertou o botão de imagem para eu te mostrar as visões e revelações que eu tinha para a sua vida? Por que você não apertou o botão e fez uma reunião comigo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ouviu as coisas que... Por que você não perguntou? Por que você não usou a memória desse negócio para armazenar tudo que eu queria te ensinar? Amém? Todo mundo para entender a analogia, irmãos? Usei só porque para mim... Você pode usar Jesus só para a sua necessidade, mas isso não é propósito. Pode dar desculpa que você quiser. Irmãos, essa é uma mensagem desconfortável. A igreja de Jerusalém aceitou a mistura da lei e da graça. Aceitou viver para si mesmo, ajeitar a própria vida. Não vamos incomodar os judeus, vamos viver aqui, vamos fazer aqui, vamos ajustar isso aqui. O propósito se perdeu, mas a igreja dos gentios cresceu, se expandiu, estamos aqui até hoje. Mas a igreja lá dos judeus cristãos morreu. Aquela igreja morreu. Agora presta atenção, não estou desprezando os judeus, tá? Nós só somos cristãos hoje porque a salvação, como disse, vem dos judeus. Porque aqueles judeus pregaram para nós, amém, irmãos? Está claro? Porque o Paulo judeu pregou para nós, porque o Pedro judeu pregou para nós e muitos outros judeus pregaram. Somos devedores, porque eles cumpriram sim. Mas o povo em si, ali, por que está escrito isso? Você vai ler também em Romanos, outros lugares sobre isso. Na hora que eles viram que um outro povo, que não só eles faziam parte, ficaram com ciúme e não quiseram. Irmãos, há um mundo todo esperando Jesus. Hoje tem gente que está odiando os muçulmanos. Eles não conhecem Jesus ainda. Quando conheceram Jesus... Amém? Temos dificuldade com outros povos, outras culturas. Aqui dentro mesmo da igreja, as pessoas já ouviram essa igreja aqui. Alguns falam por aí, aquela igreja da parede preta. A pessoa faz crítica, né? Aí quando consegue pôr uma parede preta, aí já não critica mais, porque agora eles têm também a parede preta, tá bom. Aqui é uma igreja de rico. Por quê? Mas aqui dentro tem uns que olham os irmãos ricos ou os irmãos pobres. Tem uns irmãos pobres aqui que se acham, entendeu? Desprezados pelos ricos. Gente, vamos parar com esse negócio, gente. Não tem rico, não tem pobre, não tem escravo, não tem livre. Cristo é tudo em todos, amém? Se Deus te deu recurso, reparta. Se você não tem, peça para Deus que Ele quer te dar.
Você só está... Gente, o problema não está com a riqueza, o problema está com a pobreza, amém? O problema está com a pobreza. A pobreza é que impede um monte de coisa. A pessoa que está pobre na miséria só consegue pensar em ganhar dinheiro. Alguém precisa ajudar ela para ela poder pensar em outra coisa. O Senhor quer que a gente seja próspero, amém, irmãos? Mas o objetivo do Evangelho não é fazer a gente próspero. Fazer a gente próspero é só o meio para que esse Evangelho alcance as pessoas. Oh! Aí você quer dinheiro. Aí Deus fala, então, eu posso te dar até isso. Você não está cumprindo a missão. Tem bilhões de reais esperando pessoas que querem cumprir a missão. Só que Ele não vai dar se você usar só para você. Experimenta investir no reino de Deus. Aquela viúva falou, investiu tudo. Falou, quer saber? Eu vou investir tudo. Ele falou assim, ali, aquela, olha lá, viu? É ela. É aquilo que eu admiro. Total confiança em mim. Você acha que aquela viúva faltou alguma coisa para ela? Não. Então, irmãos, não falta nada no reino de Deus. Há muitas igrejas vivendo dessa maneira, confortáveis, satisfeitas. Nós estamos bem. Tem muita igreja no modo manutenção. As pessoas vêm, estão felizes. Saem, vêm outras. Mas não cresce, fica sempre o mesmo número. Ninguém se preocupa em evangelizar ninguém, porque Deus já nos escolheu. Deus escolheu outros, escolhe outros. É confortável. Não precisa renunciar a nada, é confortável. Perderam a sensibilidade para a dor dos que não conhecem Jesus. Tem sensibilidade para a sua própria dor. As minhas coisas, o meu negócio. É um clube de pessoas que se protegem. E estão morrendo lentamente. No Brasil não é tão visível. Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa. Está lá. Igrejas que tiveram muitas pessoas. Os Estados Unidos, eu vi uma estatística recente. Igrejas que eram grandes, há uns 10 anos atrás, 15, tem menos da metade, 1/3 dos membros. Cadê as pessoas? É aquele evangelho do vivo para si mesmo, tem uma vida melhor. As células confortáveis, cuidando de si mesmos, buscando mais e mais de Deus para ter uma vida melhor nesse mundo. E a dor dos que não conhecem Jesus? Não acha uma pessoa para que quer liderar uma célula. Ah, não. Eu não me sinto preparado. O evangelho não é o que eu sinto, gente. O evangelho é o que eu creio. Ah, eu não sinto que devo perdoar. Eu não sinto isso, eu não sinto aquilo. Sinto, logo existo. Não é assim que funciona. A gente vive pela fé. Há cristãos confortáveis, líderes confortáveis. Mas Jesus não está confortável no meio dessas pessoas, irmãos. E eu não quero que Jesus se sinta desconfortável comigo. Estou desconfortável com você, César. Quando se trata das suas coisas, você responde rápido. Quando se trata das minhas, você pensa 10 vezes. Se vai dar, se vai conseguir. Aí tem líderes tão preocupados se estão me vendo. Estão reconhecendo o que eu estou fazendo. Tem gente só fazendo ministério para ver se os outros estão vendo que estão fazendo ministério. Aí quando não reconhecem, ficam tristes, bicudos. Quando alguém pisa, ofende eles, eles ficam tristes. Não sabem se querem mais fazer aquilo. Não sabe se vai continuar no ministério. Não sabe se vai... Porque eu sinto. Porque é tudo um grande eu. Não tem esse outro. Jesus está falando, ei, evangelho está focado no próximo. Não se trata de você. Irmãos, não se trata de nós. Se trata de Jesus, amém? A Bíblia não foi escrita para nos dar uma vida melhor. Ela foi escrita para a gente cumprir o propósito de Deus, que é que todos sejam filhos, amados e conheçam a Deus, amém? Nós somos chamados para esse ministério da reconciliação. Eu sei que essa mensagem pode fazer algumas pessoas aqui falar, nossa, eu não sinto mais que Deus me quer nessa igreja. Mas eu preciso dizer para você, para que serve essa igreja, amém? Porque eu não consigo ver outra igreja, meus irmãos. Eu não consigo ver outro evangelho.
Esse evangelho pede a sua vida por uma causa. E não garante que tudo vai dar certo para você. Não garante que você vai ter casa chique, que você vai ter carro elétrico, nem smartphone do último tipo. Vocês estão aí, não? Eu estou falando a Bíblia para vocês ou estou inventando alguma coisa? Se eu estiver inventando, você pode jogar fora. Então, se você acha que não está, abre a sua Bíblia. Eu podia falar mais coisas, mas acabou o tempo. A banda aqui. Nossa missão é essa, amar pessoas e fazer discípulos. Temos só um mandamento, só uma missão. E a nossa visão só pode ser uma visão que responda a isso. Só que é para todos nós. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Irmãos, nós somos chamados para viver em família, é maravilhoso. Mas nós somos chamados a amar como Jesus amou, a perdoar como Ele perdoou. Alguém te ofendeu aqui? Perdoa, segue em frente, mano, você tem um chamado. Você tem o Espírito Santo que quer que não dá para perdoar. Em vez de ficar esperando que as pessoas respondam a você, responde. Dá uma resposta para Jesus, dá uma resposta para alguém. A gente foi chamado a reconciliar as pessoas com Jesus, a sofrer injustiça por amor de Jesus. Nossa, não fui chamado para ser próspero? Oh, irmãos, a prosperidade é o que você encontra quando você anda nos caminhos que Deus aponta para você, amém? Não tem como você andar nos caminhos de Deus e não encontrar prosperidade, que é muito mais que o dinheiro que você precisa, é muito mais que o carro, porque até o desejo do coração Ele dá. Aí Deus fala, cara, estou te dando tudo esse dinheiro, dá 10% na igreja onde você está, porque eu quero continuar fazendo alguma coisa lá, esse mundo precisa de dinheiro, aí dá em 10%. Aí Jesus fala, eu vou usar aqueles que não se incomodam em dar tudo. Quem não está preso em dinheiro, a esse eu posso despejar dinheiro. Porque ele vai ser generoso, ele vai abençoar outros. Se você está no caminho que Deus indicou você, a prosperidade é o que você encontra, porque a provisão de Deus chega antes. Ele sabe que se você obedecer nesse caminho, você vai enfrentar lutas, vai haver pressões. Então Ele vai preparando aquelas ilhas de descanso e de prosperidade para você. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me às águas de descanso, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Tu estás comigo. Mas eu chego lá em cima no platô, uma mesa na presença dos inimigos. Não tem como não ter prosperidade se a gente segue o caminho que Ele nos deu, amém, irmãos? Não tem. É um caminho onde tem alegria, é um caminho onde tem propósito, tudo está no coração. Estender a mão ao fraco, ajudar o necessitado, oferecer outra face. A maturidade é medida pelo quanto você ama, não pelo quanto você sabe, o quanto você tem razão. Irmãos, a Karina começou aqui falando uma coisa interessante. O seu coração molda a sua mente. E eu vou dizer, é isso mesmo. A palavra que Deus me deu é isto aqui. O que é que você está colocando na sua mente? Porque o coração tem os pensamentos. Então, se na sua mente você está preocupado só em ganhar dinheiro, em só resolver os seus problemas, é isso que está ocupando o seu coração. Se na sua mente tudo que você está vendo é lutar com um problema, se você vê se perdendo, fracassando, o futuro é pior, é isso que está dominando o seu coração. Se você está toda hora brigando com alguém na sua mente, você está tentando justificar a si mesmo, tentar vencer uma batalha, é isso que domina o seu coração, amém, irmãos? Presta atenção, a nossa mente foi
foi criada, presta atenção, não dorme agora. A sua mente foi criada para criar em cima daquilo que você põe dentro dela. Se você põe tristeza dentro dela, ela vai criar em cima de tristeza. Ela vai gerar amargura. Mas se você põe esperança, fé, ousadia, ela vai gerar pensamentos com base nisso, amém? Se você coloca fé, o Senhor está comigo, com Ele eu solto uma muralha, com Ele eu domo um esquadrão, vou pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo. O Senhor está comigo, Ele é meu escudo, é minha fortaleza. Ele é aquele que me dá inteligência, sabedoria, criatividade. Com Ele eu posso todas as coisas. Ele vai prosperar todo o trabalho das minhas mãos. Você põe isso na sua mente, é em cima disso que a sua mente trabalha, amém, irmãos? A mente opera em cima daquilo que o coração coloca nela, e isso sair pela boca. Tem que renovar a mente. Então Deus pega um Pedro e fala: cara, quero mudar a sua mente. Pensa, meu Deus, são gentios. E então eles fazem várias coisas boas e promovem os gentios lá. E Paulo vai ser o grande expoente disso. Mas acontece que hoje nós estamos aqui. Qual é a mentalidade que nós temos como igreja, irmãos? É buscar uma vida melhor de bênçãos. É buscar reconhecimento, porque afinal de contas eu tenho um ministério. Agora Deus me deu um dom, então eu tenho um ministério. Ver as coisas que eu faço, gente, isso é uma coisa infantil. Olha, pai, olha, isso é uma coisa infantil. O que o Senhor quer é a gente cumprir uma missão, um propósito, com ousadia, para a gente fazer coisas novas. Ele te deu um trabalho, como é que você vai glorificar? Aí a pergunta é: Senhor, como é que eu glorifico a Ti com o meu trabalho? Te deu uma profissão, Senhor, como é que eu glorifico a Ti com a minha profissão? Ele te deu oportunidade, Senhor, como é que eu uso essa oportunidade para trazer glória ao Teu nome, amém? Ele te deu dons e talentos, desenterra, meu irmão, desenterra. Na hora que você tira, Deus faz brilhar instantaneamente, amém? Há um chamado para nós, amém? Vamos tomar ceia agora. A gente não pode tomar ceia sem discernir um propósito. O que é que você tem colocado na sua mente? Se você anotasse agora, se aqui fosse um acampamento, tivesse uma pausa, você pegasse um papel, tivesse 15 minutos com uma musiquinha legal no fundo, e você anotasse tudo que ocupou a sua mente nesta semana, ou nas últimas 2 semanas, o que é que você escreveria? E aí a gente perguntar: onde está Jesus nisso? Onde está Jesus nisso? Amém, irmãos? O que eu estou dizendo para você e para mim? Eu quero te levar a um novo nível de pensamento. Eu quero te levar a um novo nível de conhecimento sobre mim e saber que eu posso fazer qualquer coisa, amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Tem o último slide, por favor, passa o último slide. Avança para mim o último slide, por favor. Aqui nós vemos os atos de Jesus, os atos dos apóstolos, os atos dos primeiros cristãos. Qual a história pessoal que você está permitindo o Espírito Santo escrever na sua vida? Permitindo Ele escrever. Paulo deixou ele escrever uma história. Alguns cristãos lá, judeus, escreveram outra história. Há uma história que Deus quer escrever, mas Ele está dizendo assim: eu preciso da sua autorização para escrever isso com você. Qual a história que o Espírito deseja escrever para a comunidade da graça em Atibaia? Se eu perguntasse para você: descreva a sua igreja daqui a 5 anos, o que você ia falar? Se eu perguntasse: descreva a sua vida daqui a 5 anos. Se hoje fosse 2030, o que você estaria falando? Hoje em 2030... eu tenho mais um neto, né? Tô brincando. A minha filha. Jesus sabe o que está lá, amém? Você é um baita smartphone aí, né? Tá poderoso. Tem tantas coisas boas que Deus vai fazer através de você, amém? Você pode ler essa mensagem de 2 maneiras. Ai, meu Deus, terrível. Ou você pode ler como encorajamento, amém? Mesmo que foi confrontador, leia como encorajamento. Mas eu não sei o que fazer, mas Ele sabe. A pergunta não é se você sabe. A pergunta é se nós estamos dispostos, amém, irmãos?
A pergunta é só se nós estamos dispostos.